livro de Apocalipse, tudo quanto for desgraceira que se puder imaginar no final dos tempos, que acontecerá na terra, ela será destruída. Pois é, nós vamos passar por essas bagaceiras todas, seja o que for, porque Jesus já venceu isso, e a sua igreja vencerá com ele. A igreja não é o seu corpo? Pois é. Igreja, quando fala em igreja, a Bíblia fala dos salvos, não é dos membros de denominação tal e denominação tal, é os salvos. É isso que a igreja fala, que a Bíblia fala como igreja. Nós temos agora, Caio, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, como o salmista diz, na presença dos poderosos, na presença de quem quer que seja, eu te louvarei de todo o meu coração. Soberano, nosso Deus reina desde a eternidade sobre toda a sua criação, e esse reinado é através do Senhor Jesus. Nosso Deus é soberano. Receber toda a honra, toda a glória. E esse Senhor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória,
lá no Apocalipse, é o Senhor Jesus. Aqui, João. Digno és de glória. Ah, é. Tu és digno, é isso mesmo, tu és digno. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, toda a honra e toda a glória seja dado a Ti, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, ó Pai. Ó Deus, neste momento, Senhor, nós Te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa para Te cultuar, Senhor. Ó Pai, para ouvir o que Tu queres falar aos nossos corações e que nós possamos colocar em prática todos os dias das nossas vidas. É assim, ó Deus, que eu Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Bom, irmãos, nós temos aqui pastor Antonino ainda quase 100%, né, Antonino? Quem está doente é Daniel. O presbítero Daniel está em casa. Está com conjuntivite. Ainda pensou em vir de venha? Não, senhor, pode ficar lá. Vendo, conjuntivite pode estar andando, contaminando todo mundo. Pode ficar na sua casa lá, que a nossa oração é forte, daqui chega lá. Nossa oração é forte, daqui chega lá, pode ficar lá. Então Antonino está se recuperando, o pastor Antonino está se recuperando, graças a Deus. Vocês sabem, ele esteve também afetado há mais de mês, problema de garganta seríssimo, e hoje está aqui conosco, e vamos ouvir agora a mensagem do Senhor Deus, trazida pelo seu servo, pastor Antonino. Está dizendo que está bonzinho. A graça e a paz, amados.
Hoje nós vamos discorrer sobre um capítulo inteiro, mas lhes garanto que vou ser bem breve, vai ser bem sucinto. Então, como é algo expositivo, o livro de Ruth tem 22 capítulos, e nós vamos ler 2 versos, 16 e 17, conquanto comentemos o livro todo, o capítulo todo. Diz assim a palavra de Deus, e gostaria que os amados permanecessem com as Bíblias abertas, para nós caminharmos por ela. Ruth capítulo 1, verso 16 e 17, assim diz a palavra do Senhor. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que Deus aplique sua palavra lida, baixemos nossas cabeças, oremos ao Senhor, intercedamos ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, amado Pai que está nos céus, graças te rendemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de começarmos a semana na Tua casa, te adorando em espírito e em verdade. E te suplicamos agora, ó Pai, que o Senhor derrame graça no compartilhamento da Tua palavra para nossa própria edificação. Toma conta de nós, ó Pai, guarda-nos de todos os males. Sê conosco, ó Deus, e esconde-nos atrás da cruz de Cristo, para que o Senhor apareça. Usa-nos, ó Pai, nesta noite, nós suplicamos, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estivemos refletindo, pensando a respeito da preocupação da palavra do Senhor com as mulheres e principalmente com as mulheres viúvas. Há uma preocupação constante da palavra de Deus. E uma das maiores observações que o Senhor Jesus faz é quando ele está no templo e ele olha e vê as pessoas ofertando, e muita gente com elevadas quantias, e ele observa, e ele vê uma senhora, a ideia que eu tenho que era uma velhinha, e que ela toma 2 moedinhas e coloca no gasofilácio. E o Senhor Jesus imediatamente chama a atenção de todos da congregação que aquela mulher, ela contribuiu mais do que todos, porque os outros davam do que lhes sobrava, mas ela dera tudo quanto tinha. E começamos a pensar nessas mulheres, nessas santas mulheres, e elas tinham algo em comum, é que elas eram sozinhas. Isso nos dá a impressão e nos leva a pensar que talvez a palavra de Deus no Velho Testamento e o Senhor Jesus no Novo Testamento quisesse nos chamar a atenção, da atenção que a igreja tem que dar
às mulheres, principalmente às viúvas. E hoje nós vamos iniciar com uma viúva e posteriormente falaremos em mais outras. Mas, amados, aqui nós temos, na realidade, Deus agindo em meio a uma intensa crise. Porque muitas vezes é quando nós corremos e procuramos refúgio, nós procuramos agasalho em Deus, é no momento da adversidade. Na abundância nós esquecemos o nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes nós pensamos que Deus só age em tempos bons, quando na realidade, no livro de Ruth, se você abrir e vai ver no capítulo 1, Deus agindo em plena crise. Diz a palavra de Deus que nos dias que julgavam o juízo, houve fome na terra, houve dificuldade. E um homem de Belém, de Judá, ele faz uma verdadeira peregrinação com a sua família. Sai de Belém, de Judá, e ele, sua mulher e seus 2 filhos vão procurar abrigo em uma terra estranha. O verso 2 diz que esse homem chamado Elimelec, ele tinha 2 filhos, Quilion e Malom, e eles foram para uma terra estranha, uma terra diferente da sua. Então eles saíram de Belém e ficaram na terra de Moabe. E ali uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo destino lhes aguardaria. Mas nesse momento é quando surge, sai-se da crise do país, da nação, e entra-se na crise da família. E a família se desestrutura. Morre Elimelec, o marido de Noemi, e ela fica com seus 2 filhos. E aí se agiganta a crise, falta o mantenedor da casa, e agora aquela família está conturbada, mas não está assustada. E parece que as coisas começam a dar certo, as coisas começam a se apaziguarem, e vai se acalmando a situação, e a crise da família vai sendo esquecida. E esses rapazes casaram com moças que eram de uma terra estranha, era da terra de Moabe, eram moabitas, povo que não pertencia ao povo de Deus. E os seus filhos casaram. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. E ali eles ficaram por quase 10 anos morando. Mas morreram os 2 filhos de Noemi. E agora, amados, a crise se agiganta, as dificuldades aumentam, e alguém precisa assumir a responsabilidade. E Noemi se torna o líder na família. É na crise que nascem os líderes para trazer soluções para as questões levantadas. Então a palavra de Deus diz que, como líder, Noemi, ela se dispôs, ela se levantou, e ela com suas noras voltaram da terra de Moabe, por uma razão muito simples.
é que Noemi conhecia a palavra de Deus. E ela se lembrara do seu povo. E na sua lembrança veio que Deus, mais do que ela ainda, preocupado com aquele povo, se lembrara daquele povo. Ele mandou chuva, ele mandou pão. Amados, essa é a atuação de uma líder, de um líder. Ele age em momentos de crise. E como nós estamos precisando de líderes que procurem saída para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, como a nação está precisando de líder, alguém que se levante, mas que se levante no nome do Senhor, que faça as lutas do Senhor, que desafie as forças malignas. É para isso que existem os líderes. Diz o verso 7, que Noemi saiu com as suas 2 noras. Ela não fica passivamente esperando que as coisas aconteçam, como muitas vezes nós ficamos indiferentes, esperando que as coisas aconteçam sem que nós façamos nada. Elias estava lá às margens do ribeiro de Querite, e ele via aquele ribeiro cada dia mais diminuindo, e ele olhando, e ele toma a decisão: é preciso deixar esse Querite. É quando Deus se antecipa e manda que ele vá falar com uma viúva em uma terra estranha. Amados, muitas vezes o nosso Querite está secando e nós ficamos esperando que ele chegue ao fim. É muitas vezes a empresa que nós trabalhamos está enfrentando dificuldade e nós de braços cruzados, esperando talvez que ela feche para que Deus faça alguma coisa por nós, e nós indiferentes aos problemas. Precisamos ser líder, porque o líder ele decide na crise. No verso 8, a líder Noemi, essa viúva, diz: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, da mesma maneira como vocês usaram de benevolência comigo. Uma líder que é reconhecido e devolve a reciprocidade das 2 noras. E ela diz no verso 9, onde esboça toda a sua fé: o Senhor vos dê que seja felizes, mesmo não sendo do povo de Deus. Cada uma em casa de seu marido, e beijou-as, e elas, porém, choraram. Mas, amados, um dos aspectos da liderança dessa mulher, dessa viúva, que assumiu o compromisso com sua família, é que um líder deve agir com clareza, deve colocar as coisas na mesa. E mesmo as mulheres, dizendo, verso 10, e lhe disseram as 2 noras: não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi é de uma clareza. Porém, disse Noemi: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos seja por marido? Volte, continue em sua vida. As noras estavam apegadas a elas, amavam-nas. E ela diz: fiquem vocês que são jovens, que têm a vida pela frente. Mas, amados, o líder tem que se sacrificar. E Noemi estava se sacrificando.
Veja aí que no verso 10, como é dura a separação, como causa sofrimento a separação. Então de novo choraram em voz alta. Órfão com um beijo se despediu de sua sogra. Foi-se embora. Voltou para a casa dos seus parentes. Estava encerrada a dependência de Noemi. Porém, Ruth se apegou a ela. E aí, amados, se trata de uma das histórias mais comoventes da palavra de Deus, desse amor incondicional de Ruth para com a sua sogra. E aqui a história começa a nos interessar, começa a chegar mais perto de nós, porque aqui é o começo da história nossa, quando diz Ruth: não me enches, não me aconselhe, não me digas, para que te deixe e me obrigue a não te seguir. Ela estava determinada, e essa determinação teria implicação na vida de todo o povo de Deus, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, e não tem mais conversa. Amor incondicional, amor que deixa a sua própria casa, deixa a sua família para se unir a uma família estrangeira, porque Deus tem propósito na vida de Ruth. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quem nos separará do amor de Cristo? Jesus será a altura, será a profundidade, será a vida, será a morte. Amados, aqui já começa a esboçar a fidelidade desse Deus que é capaz de trazer ao seu redil uma estrangeira. Embora o Senhor Jesus tenha dito que não veio senão para as ovelhas da casa de Israel, mas outras ovelhas ele ainda tinha. E aí começa o constrangimento da volta. Alguém que saíra, talvez prometendo não voltar mais, agora as circunstâncias começam a trazê-la de volta, amados. Um parênteses, eu tive um cunhado que ficou 30 anos sumido. E depois de 30 anos ele aparece. E quando ele aparece, ele diz: não dei notícia e não voltei, porque eu só queria voltar quando eu tivesse vencido na vida. Muitas vezes é o orgulho, a presunção que determina esse tipo de conduta. E Noemi agora está constrangida em voltar para a terra que ela deixara para trás. No verso 18, vendo pois Noemi que de toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela, aceitou a determinação de Ruth. E elas não sabiam que essa atitude de Ruth seria decisiva na vida do povo de Deus, que seria decisiva em nossas vidas, e que se nós estamos hoje aqui neste templo, tão somente por conta da decisão dessa moça. Então ambas se foram até chegarem a Belém. Sucedeu que ao chegar ali toda a cidade se comoveu, a cidade ficou comovida pelo estado em que elas vinham, talvez esfarrapadas,
maltrapilhas, sofridas. Elas estavam diferentes. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Não foi aquela que saiu daqui, uma mulher jovem, uma mulher forte, pujante, e agora está voltando nessa circunstância? Amado, muitas vezes, se deixa a casa de Deus e se aventura-se no mundo, e o mundo cobra caro essa decisão errada nossa. Somos os filhos pródigos que deixamos a casa do Pai e nos aventuramos no mundo, até que chega o momento em que, não suportando mais a dureza do mundo, volta-se para a casa de Deus. Ainda bem que não tem alguém para dizer: mas não é este o fulano que saiu daqui dizendo que não voltaria mais. Amados, eu sempre gosto de dizer, uma das coisas que mais me preocupam quando eu saio de casa para pregar é: o que direi eu ao povo de Deus que sai da sua casa, sai do conforto do seu lar, e ele vem à casa de Deus, se senta numa bancada dura, e ouve alguém dizer uma mensagem dura, que você é pecador, que só merecia a perdição? O que é que faz? O que é que traz? Você não viria se não fosse inquietado pelo Espírito Santo de Deus, porque há muitos lugares nessa cidade mais atrativos do que essas 4 paredes. E por que é que você não está lá? Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo confere com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É por essa razão que você está sentado aqui e me vem essa responsabilidade tremenda. Porém, Noemi lhe dizia: não me chame Noemi. Esqueça aquela Noemi que partiu daqui feliz com seu marido e com seus filhos, e agora volta só, trazendo a tiracolo uma estrangeira. Perdi tudo o que eu tinha, perdi marido e perdi os filhos. Não me chamem de Noemi, chamai-me Mara. Eu sou a amargura em pessoa, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ainda bem, amados, que ela reconhece que Deus é soberano para fazer de nós o que Ele bem entender. A Ele cabe nos moldar à sua maneira, e a nós cabe estar no centro da vontade do Senhor. E se nós quisermos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, é muito simples: é descer à casa do oleiro. Disse Deus ao profeta: tu ainda não havias sido engendrado no ventre da tua mãe. Eu te conheci, te consagrei e te dei profeta às nações. E para que ele não tivesse dúvida de que o Senhor estava falando com ele, disse Deus ao profeta: desce na casa do oleiro. E ele desce, e ele vê o oleiro trabalhando, e ele não se agrada do vaso que fizeram, e ele quebra e refaz várias vezes. E o profeta entendeu que Deus faz da nossa vida o que Ele bem entende, que Ele tem um projeto para a nossa vida.
Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, mais pobre do que quando partira, porque me chamareis Noemi, visto que o Senhor manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Aí nós dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se na realidade Deus estiver contra nós, se o propósito de Deus for nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas, nas nossas tribulações, e assim Noemi volta, Noemi está em casa. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute sua nora, a moabita, e chegará a Belém no princípio da cega, no princípio da cevada. Amados, porque me ocorreu compartilhar com vocês parcela desse livro, que é uma história muito antiga. Esse livro data de aproximadamente 1380 anos antes de Cristo. Mas estou compartilhando com vocês, porque na realidade esse livro narra a história da redenção, da nossa redenção. É uma bela história de amor, amor incondicional, que começa em Belém de Judá e alcança uma terra estranha e termina de volta em Belém. E nessa história, uma moabita, uma estrangeira, que não é do povo de Israel, mas que se associa a uma família de Judá, e agora ela se torna herdeira das bênçãos de Abraão. E aqui se cumpre o que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa moabita culmina participando diretamente da nossa salvação. E tudo isso acontece mesmo que nós não entendamos, que nós não compreendamos o projeto, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E Deus não faz nada sem propósito. Podemos até não compreender, podemos até não entender o que é que nós estamos passando hoje, mas se é propósito de Deus, vai se cumprir. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvido ouviram o que Deus tem preparado para nós. E a história de Ruth se torna belíssima quando ela se casou com Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, e Davi, pai de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Que Deus, pois, nos abençoe com sua palavra compartilhada.